Você já percebeu que quase tudo o que te tira a paz não depende de você? O clima muda, as pessoas mudam, o destino muda. E mesmo assim, você tenta controlar tudo. O que os outros pensam, o que sentem, o que o futuro vai trazer. É por isso que sofre. Vivemos em um mundo que prega o controle. Controle emocional, controle financeiro, controle social. Mas quanto mais tentamos dominar tudo, mais escravos nos tornamos daquilo que jamais poderíamos controlar. O estoicismo nasce como um antídoto para esse veneno moderno. Uma filosofia antiga que ensina uma arte esquecida. A arte de manter a alma tranquila mesmo quando o mundo desaba. Epicteto, um dos maiores estoicos, dizia: "O que perturba o ser humano não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas." O que isso quer dizer? Quer dizer que o sofrimento não está no que acontece, mas em como você interpreta o que acontece. O problema não é a ofensa, é o quanto você a aceita. Não é a perda, é o quanto você tenta reter o que não deveria. O homem que entende essa verdade muda completamente sua relação com a vida. Ele deixa de reagir e começa a escolher. Deixa de culpar e começa a compreender. O estoicismo não é uma fuga da realidade, mas uma forma de encará-la sem desespero. Imagine a mente como um navio no meio da tempestade. O mar, o vento, as ondas. Nada disso você controla. Mas o leme, sim. O leme é a sua mente. Enquanto muitos tentam comandar o mar, o sábio apenas guia o leme. Essa é a essência do estoicismo. Não se trata de negar a dor, mas de se libertar do sofrimento desnecessário. E para isso, precisamos dar o primeiro passo: entender o que realmente está e o que não está sob o nosso controle. Há um princípio simples, mas profundo, que sustenta todo o pensamento estoico. Algumas coisas dependem de nós, e outras não. Essa distinção é o alicerce da serenidade. Tudo o que você pode controlar está dentro da sua mente. Tudo o que não pode está fora dela. Você pode controlar suas ações, suas decisões, seus julgamentos, sua resposta ao que acontece, mas não pode controlar o tempo, a opinião dos outros, o acaso, nem as circunstâncias. Quando você tenta dominar o que não depende de você, a frustração é inevitável. Epicteto dizia: "Há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós." A sabedoria consiste em reconhecer a diferença. Essa é a fronteira entre o homem livre e o homem escravo. O primeiro aceita o limite e encontra a paz. O segundo luta contra o impossível e se exaure. Imagine alguém que se irrita porque choveu no dia do passeio, que se aborrece porque alguém não respondeu a mensagem, que se tortura porque o mundo não se comporta como ele gostaria. Esse alguém está sempre em guerra com o incontrolável, e toda guerra contra o inevitável é uma derrota anunciada. O estoico, ao contrário, entende que há apenas um domínio legítimo: o domínio de si mesmo. Ele volta o olhar para dentro e ali estabelece sua fortaleza. Enquanto o homem comum diz: "Se o mundo mudar, eu serei feliz", o sábio diz: "Quando eu mudar, o mundo deixará de me ferir." Essa percepção muda tudo. Porque quando você foca no que pode controlar, seus pensamentos, suas atitudes, sua conduta, tudo o mais perde o poder de te destruir. O insulto se torna apenas um som. A perda se transforma em lição. A incerteza deixa de ser ameaça e passa a ser parte do caminho. Você não pode impedir o vento, mas pode ajustar as velas. E quando entende isso, começa a viver com leveza, porque nada mais externo é capaz de roubar o que está sob sua verdadeira posse: a paz interior. O homem moderno acredita que pode controlar tudo: o tempo, as pessoas, o destino. Vive em uma corrida silenciosa contra o acaso, tentando moldar o mundo à sua vontade, mas quanto mais tenta, mais distante fica da paz. A necessidade de controle nasce do medo: medo de perder, medo de falhar, medo de ser esquecido. É esse medo que o leva a tentar forçar o inevitável. Mas o destino não se curva à ansiedade humana.
Nenhum plano é suficientemente preciso para dominar a vida. Nenhum desejo é grande o bastante para conter o imprevisível. Sêneca escreveu: "O homem sofre mais na imaginação do que na realidade." E ele estava certo. Grande parte da dor não vem do que acontece, mas da tentativa de controlar o que nunca esteve sob comando. A mente cria cenários, antecipa tragédias, repete erros, sofre pelo que ainda não aconteceu e se atormenta pelo que já passou. Queremos mudar pessoas que não desejam mudar. Queremos reviver o que o tempo levou. Queremos garantir um futuro que ainda não existe. Essa é a prisão invisível do controle. O estoico, ao perceber isso, solta as amarras. Ele entende que não pode mudar o fluxo do rio, mas pode escolher como nadar nele. A aceitação para o estoico não é fraqueza, é lucidez. É olhar para a realidade e dizer: que aconteça o que deve acontecer e que eu tenha força para responder com sabedoria. A aceitação não nega o sofrimento, mas o torna suportável. O homem que aceita o incontrolável não é indiferente, ele é livre. A ilusão do controle é o maior dos fardos. Quando você solta o peso de tentar controlar o impossível, descobre algo que parecia perdido: a leveza de existir sem medo. Porque nada é mais poderoso do que alguém que aprendeu a deixar o mundo ser o que ele é, e ainda assim, permanecer em paz. A vida não é calma. É cheia de ruídos, imprevistos, contradições. Todos os dias somos empurrados para situações que testam a paciência e o equilíbrio. Mas a serenidade não é a ausência de turbulência. É a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando tudo parece desabar. O estoico aprende a se distanciar emocionalmente do caos, não por insensibilidade, mas por clareza. Ele entende que reagir impulsivamente é dar poder ao acaso. Diante de um insulto, ele pausa. Diante de uma perda, ele respira. Diante de uma injustiça, ele observa. Essa pausa é o espaço sagrado entre o estímulo e a resposta. É ali que mora a liberdade interior. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força." Essas palavras ecoam como uma âncora em meio ao mar agitado. A serenidade não é apatia, é domínio. É a consciência de que o mundo externo pode até te abalar, mas não pode te destruir sem o seu consentimento. Quando tudo parece fugir do controle, o estoico volta para dentro. Ele observa seus pensamentos, identifica suas emoções e decide o que merece sua energia. A calma, nesse sentido, não é passiva, é estratégica. O homem sereno é aquele que, em meio ao incêndio, pensa com clareza. Ele não se deixa consumir pelas chamas, porque aprendeu a acender sua própria luz. A serenidade é uma prática diária. É o exercício constante de se lembrar: isso depende de mim? Se sim, haja com firmeza. Se não, aceite com grandeza. Essa simples pergunta separa o caos da paz, a angústia da sabedoria. O estoico não busca um mundo perfeito. Ele busca um espírito inabalável. E quando encontra essa serenidade, percebe que nenhum caos externo é capaz de vencer um coração em silêncio. O homem que compreende o estoicismo descobre uma liberdade que o mundo não pode oferecer. Não se trata da liberdade de fazer tudo o que quiser, mas da liberdade de não ser dominado por nada. Ele aprende que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em governar a si mesmo. Aquele que não é escravo das próprias emoções já é, por natureza, um homem livre. Ele sente raiva, mas não é guiado por ela. Sente tristeza, mas não se afoga nela. Reconhece a dor, mas não permite que ela dite o rumo da sua vida. Essa é a essência da força interior: sentir tudo, mas ser movido apenas pela razão e pela sabedoria. A liberdade interior é silenciosa, não precisa de aplausos nem de conquistas. Ela floresce na mente daquele que, mesmo diante da perda, permanece em paz, porque entende que nada que o destino tire pode ser verdadeiramente dele. Tudo o que o acaso pode tocar
é externo. O que é seu, de fato, seu caráter, sua mente, sua integridade, permanece intocado. Sêneca escreveu que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. A liberdade estoica é justamente isso, saber o rumo, mesmo quando o vento muda. O homem comum é levado pelas circunstâncias. O sábio usa cada circunstância como oportunidade para fortalecer o espírito. Enquanto muitos vivem em função do que não têm, o estoico vive plenamente com o que é. Sua vida não é ausência de dor, mas presença de propósito. Ele não precisa vencer o mundo para estar em paz, pois já venceu a si mesmo. A verdadeira vitória é a conquista do próprio coração. E quando o homem alcança essa vitória, descobre que o mundo externo pode ruir, mas dentro dele existe algo que nenhuma força pode quebrar. A serenidade de quem aprendeu a não sofrer pelo que não depende de si. Tudo o que o estoicismo ensina converge para uma única lição: aceitar a vida como ela é, sem resistência, é o caminho mais direto para a paz. Aceitar não significa se render. Significa compreender. Compreender que o mundo não foi feito para se ajustar aos nossos desejos, mas para revelar quem realmente somos quando ele não se ajusta. A verdadeira força não está em conquistar tudo o que se quer, mas em continuar em pé quando tudo o que se quer não acontece. A dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. Quando deixamos de lutar contra o incontrolável, algo silencioso e poderoso nasce dentro de nós. A serenidade. O estoico caminha pelo mundo com leveza, não porque tudo lhe sorri, mas porque ele aprendeu a sorrir mesmo quando nada parece favorável. Ele entende que o destino não é inimigo, é mestre, e que cada dificuldade é uma chance de fortalecer a alma. A sabedoria em aceitar o que o tempo leva, a grandeza em soltar o que não se pode segurar, e a liberdade em reconhecer que a vida flui, mesmo sem o nosso comando. A arte de não sofrer pelo que não depende de você é, na verdade, a arte de viver com consciência. É o despertar do homem que finalmente entende que o controle é ilusão e que a verdadeira paz nasce quando o coração para de resistir. Pare um instante. Observe sua vida. Quantas vezes você sofreu por coisas que nunca poderia mudar? Quantas vezes entregou sua paz a algo que estava fora do seu alcance? Chega um momento em que é preciso escolher entre o controle e a paz. E quando você escolhe a paz, o mundo deixa de ser ameaça e passa a ser caminho. Se essa reflexão tocou sua mente e seu espírito, inscreva-se no canal Sábio da Vida. Aqui, a filosofia se transforma em força, e cada pensamento é um passo em direção à liberdade interior.